Sociedade Digital. Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital! Sejam todos muito bem-vindos ao programa mais tecnológico do seu rádio, da TV e também da internet. No programa de hoje, vamos desvendar, discutir um assunto interessantíssimo que é a neurotecnologia. Como nós vamos juntar o cérebro e a máquina. Os problemas de saúde que podem ser resolvidos, o que é ficção e o que é realidade nessa história toda, quais são as mudanças que nós podemos esperar para as nossas próprias vidas, para aqueles que a gente gosta, que já tem problema, o que vai acontecer quando a gente conectar os dispositivos eletrônicos no nosso cérebro. Para ajudar a gente a entender essa história toda, está aqui o Luiz Fernando Borges, que é pesquisador em neurotecnologia. Luiz, seja muito bem-vindo ao Sociedade Digital. Muito obrigado, André. Parabéns aí pelo programa. Vou ficar feliz de conversar com você sobre o assunto. Eu também, e tenho certeza que quem nos assiste também tem muita coisa interessante para falar. E eu vou começar te perguntando o que é exatamente a neurotecnologia? É assunto de médico, de cientista da computação? Está na interseção? Como é que é isso? É uma área super multidisciplinar. A neurotecnologia, ela é um campo que ela visa aplicar as ferramentas da tecnologia e aí várias áreas da tecnologia. Engenharia da computação, engenharia eletrônica, engenharia mecânica, robótica, na interação com o sistema nervoso humano. Então, essas diversas ferramentas tecnológicas, elas abrem possibilidades para você fazer diagnóstico de condições neurológicas, fazer o reparo de condições, tratamento, terapia de algumas condições e até mesmo, em alguns casos, da melhoria de algumas funções cognitivas. Então, é isso, é a aplicação de ferramentas da tecnologia na interface de soluções de problemas neurológicos humanos. Esse assunto começou a ganhar escala e alcance com o Elon Musk, com a Neuralink, nos últimos tempos. Não começou exatamente, mas ele deu uma acelerada, como tudo que ele faz acaba ganhando espaço na mídia, volume, discussão. E aí a Neuralink tem uma proposta bastante, curiosa, pelo menos para quem está de longe, me parece ali um pouco assustadora, faz um buraco na cabeça da pessoa, coloca ligações entre um dispositivo eletrônico com determinadas características e o teu cérebro. Recentemente, eu estive no MIT, numa conferência que acontece anualmente, que eu vou sempre, chamada MTech, que é a Conferência das Tecnologias Emergentes. E eu vi um projeto lá que era uma espécie de um stent que fazia mais ou menos como uma angioplastia, bota no cérebro, o stent abre e a partir dali você conecta fios e elementos da máquina ao cérebro. Existem abordagens diferentes dessas funcionando? Dá para enxergar o que vai acontecer, pelo menos ali no curto prazo, em relação a equipamento? Não, com certeza. O que aconteceu foi que eu me senti em 2019, mais ou menos quando começou ali os primeiros releases da Neuralink, como aquela pessoa que gosta de uma banda muito assim, sabe, outsider, e de repente todo mundo estava falando daquela banda. Isso comigo foi a área de neurotecnologia. Então, estudo isso desde 2013, quando eu fiz um ensino médio técnico, desenvolvi inclusive algumas pesquisas na área. E o que aconteceu desde a Neuralink é que o assunto começou a ser amplamente discutido em âmbito popular. Não é difícil hoje você encontrar uma pessoa que fala, você sabe aquele negócio lá do Elon Musk, do chip na cabeça? E ela tem toda uma história, porque na verdade ela nasceu dentro de laboratórios de pesquisa, com grandes pesquisadores, inclusive um brasileiro. Você tem uma tríade quase aí nesse meio. Você fala do Nicoleles? Isso, você tem quase uma tríade nesse meio. Você tem o professor Miguel Nicoleles, você tem o professor John Donoghue e você tem o professor Andrew Schwartz. Com alguns trabalhos, inclusive, datando dos anos 1900, antes dos anos 2000, você tem. E do professor Philip Kennedy, inclusive. E o que acontece é que nós chegamos num ponto de maturação de tecnologia de silício mesmo, a capacidade de você comprimir grandes circuitos num espaço muito pequeno, do ponto de que hoje em dia você não precisa mais de grandes computadores para fazer a extração de sinal cerebral, a amplificação, a filtragem e a tradução daquilo em comandos. Hoje em dia você pode fazer tudo dentro de uma moedinha, que é o caso da Neuralink.
Então, hoje, existem várias empresas, grandes empresas, além da Neuralink, você acabou de citar o exemplo da Synchron, fundada pelo Thomas Oxley. Então, hoje em dia, eu diria que as principais empresas desse ramo, com certeza a Neuralink, a Synchron do Oxley, a Precision Neuroscience, a Paradromics. Você tem também a Science, que é feita pelo... Quem fundou a Neuralink, na verdade, que foi o Max Roda, que ele saiu da Neuralink e depois fundou a Science. Um dos produtos da Science vai ser um óculos junto com um implante retinal para fazer pessoas que não enxergam voltarem a enxergar. Que legal. Então, você tem um mercado hoje super aquecido em relação ao campo de neurotecnologia, porque o mercado, ou as pessoas, né, que veem ou fazem as análises daquilo que vai gerar mais lucro e tudo mais, acabaram de perceber que a área de neurotecnologia vai ser muito lucrativa no futuro. E o que a gente tem hoje está mais ligado ao diagnóstico ou algum tipo de intervenção? Hoje em dia, as principais técnicas de neurotecnologia ou eletrofisiológicas, elas estão mais voltadas para a parte de diagnóstico. Então, você tem, por exemplo, um caso muito comum, que é o diagnóstico de epilepsia, né? Uma condição que afeta várias pessoas. E você consegue, com uma técnica eletrofisiológica muito simples, que inclusive completou 100 anos esse ano, a técnica, né? É igual o carro. O carro é uma tecnologia antiga, mas a tecnologia por trás dele evoluiu. É a técnica de eletroencefalografia, foi inventada pelo Hans Berger. Então, essa técnica que permite você capturar sinais cerebrais, ondas elétricas, de forma não invasiva, só com uma touquinha. Você põe uma touquinha, coloca os eletrodos ali, um pouco de gel para aumentar o contato entre o couro cabeludo e o eletrodo, e aí você consegue alguns sinais cerebrais. Só com essa touquinha, você consegue dizer se uma pessoa está tendo, por exemplo, crises epilépticas, distúrbios do sono, com exames de polissonografia. Então, existe um mercado gigantesco para essa questão de diagnóstico. Só que o que perceberam é que com esse paradigma de interface cérebro-máquina, que é realmente você controlar coisas com pensamento. O seu cérebro tem uma propriedade que quando você pensa, faz algum pensamento motor, mesmo que você não realize o movimento do seu braço, por exemplo, existe uma diferença, uma mudança de sinal cerebral que é característica daquele movimento. E essa mudança de ondinha é a mesma mudança de ondinha que o seu iPhone, que o seu Android enxerga quando você fala o OK Google ou Hey Siri. Então, essa ondinha você consegue treinar uma IA muito fácil para reconhecer e você fala, ó, essa variação de sinal cerebral aqui é a pessoa querendo mexer o braço. Agora imagina, se você tem uma pessoa que tem um braço paralisado por causa de um AVC, por exemplo. Você pode aplicar estimuladores elétricos ou mecânicos, como se fosse um robô que faz o braço da pessoa se movimentar. Você coloca a touquinha, pede para a pessoa imaginar o movimento, você tem o efetuador que faz, seja ele elétrico ou mecânico, e com isso você tem uma possibilidade de terapia. Ou seja, a pessoa vai voltar a ter alguns tipos de movimento daquele braço antes paralisado. E o que o mercado está percebendo é que essas inovações, que tem base na academia, tem base em décadas de pesquisa científica, chegou no nível de maturidade tecnológica do ponto de vista de que, há algum tempo, você vai ter fisioterapeutas podendo comprar esses kits, chegando nos seus consultórios, nas suas clínicas, uma caixa com uma touquinha dessa para você colocar, um aparelho desse, para você tratar seus pacientes. Então, é isso que a gente está observando nesse ecossistema de agora e, com certeza, nos próximos 3, 5 anos. Quando os filtros de Instagram, por exemplo, das redes sociais, ganharam espaço, houve um estudo falando sobre dismorfia corporal. As pessoas se enxergando diferente do que elas se veem no espelho e mais parecido com o que elas se veem nos filtros, nas redes sociais, uma visão errada sobre si mesmo em função do que a tecnologia constrói e modifica nas imagens que gera de nós. Tem estudos para avaliar o impacto psicológico de elementos externos, exoesqueletos e outros equipamentos que, de alguma maneira, viabilizam os movimentos das pessoas? Dá para fazer algum tipo de prognóstico no impacto social desse tipo de abordagem? Felizmente, a neurotecnologia que você tem hoje, começando a ir para o mercado, ela é da parte terapêutica para pessoas que têm algum tipo de deficiência, uma deficiência motora, por exemplo, uma desordem neurológica. Do mesmo jeito que você tem uma epilepsia, você pode ter um implante muito simples que vai identificar a crise epiléptica como se fosse um marca-passo cerebral, identificar a crise epiléptica
intervir naquela crise usando uma descarga elétrica ali que vai numa frequência específica que vai romper aquela crise. E aí você tem interface cérebro-máquina para controle de próteses, de órteses, de andadores robóticos, mas o que acontece, o perigo começa aí quando você fala de interface cérebro-máquina ou neurotecnologia para a parte recreativa, que é como os filtros do Instagram, ou a categoria onde os filtros do Instagram se encaixam. Quando você está falando de interface cérebro-máquina recreativa, você está falando, por exemplo, da Apple patenteando um fone de ouvido que possui os mesmos sensores ou sensores que funcionam com uma tecnologia similar à de eletroencefalograma, que vai permitir, daqui a pouco, você capturar suas ondas cerebrais enquanto você está usando o fone de ouvido. Ou até mesmo a startup que a Snap comprou, que é a NextMind, que é um aparelho que você coloca aqui atrás da sua cabeça, que é o seu córtex occipital, né, que é a parte que é mais responsável por processamento de visão, e com esse aparelho que você coloca aqui, acoplado a óculos de realidade virtual, você conseguiria controlar o seu jogo de videogame, acessar ali comandos com os seus dados cerebrais. Então, o que a gente precisa tomar cuidado, principalmente, inclusive, num novo campo que está abrindo agora no direito, que são os neurodireitos, sobre privacidade de dados. Se a gente já tem discussão com o LGPD sobre dados pessoais, nome, gênero, idade e outros, imagina só quando a gente começar a tratar sobre dados eletrofisiológicos, que vão além dos dados cerebrais. Você também tem os dados cerebrais que podem te dizer alguma coisa como nível de atenção, nível de engajamento. Se um dia você tiver um dispositivo que é tão popular que a massa esteja utilizando e consumindo, por exemplo, anúncios, Reels no Instagram, você vai poder entregar para o seu anunciante uma curva de atenção e de engajamento que vai permitir com que ele, utilizando aquele dado, crie cada vez coisas que são mais viciantes. Ou, por exemplo, jogos de aposta. Então, imagina só o poder que você vai ter com esses dados em mãos. E do mesmo jeito que a LGPD, a questão de com quem você vai compartilhar esses dados. Existem hoje esses smartwatches aqui que vão pegar as suas ondas, né, cardíacas, e não do nível de variação só de pulsação, mas no nível elétrico mesmo de pegar o perfil da onda. Com esse perfil da onda, que dentro da cardiologia é o complexo lá PQRST, você pode avaliar se você está tendo algum distúrbio cardíaco. Então você imagina, se você vende esses dados para uma seguradora, para um plano de saúde, para que quando você vá contratar, já comece a cobrar você mais caro. Então, essas são as discussões a mais curto prazo que a gente vai observar sobre privacidade de dados. Porque não só o entendimento de cada um de nós, mas também, em última instância, a manipulação. Se as pessoas querem elementos hiperpersonalizados, e à medida que essa hiperpersonalização é entregue para a gente com inteligência artificial generativa cada vez mais facilmente. Se eu consigo, inclusive, criar gêmeos digitais de pessoas ou grupos de pessoas e, de alguma forma, criar estímulos para esses grupos, para que eles sirvam de teste e depois eu levo isso para o mercado, a capacidade de manipulação que as empresas têm de cada um de nós fica gigantesca. A gente Sem dúvida. Vai ter uma questão ética muito forte nesse sentido. Você citou uma coisa muito interessante, um termo muito utilizado hoje em dia, que é a questão da hiperpersonalização. Imagina só, você está assistindo um programa de TV que consegue personalizar a propaganda que vai te fazer de acordo com o seu estado mental naquele momento. Ou, eu prefiro ser um pouco mais otimista, né? Imagina você estar assistindo uma série que vê que certa cena ali, certo corte ou certa montagem não te agradou, e aí, a partir daquele dado, consegue fazer uma montagem diferente daquilo que vai ser apresentado primeiro ou depois no enredo, baseado naquilo que você está vendo. Então, existe essa possibilidade do entretenimento. Só que o que é interessante notar é que essa transposição ou essa evolução, essa popularização desse uso da neurotecnologia, ela só vai acontecer no dia que nós tivermos dispositivos de aquisição desses sinais mais acessíveis ou miniaturizados. Então, do mesmo jeito que os implantes lá da Neuralink, da Synchron, da Precision enfrentaram esse desafio, você vai ter que ter, primeiro, um método não invasivo, porque são pouquíssimas as pessoas, né, que vão se sujeitar a ter ali uma cirurgia só para ter uma facilidade de entretenimento. Então, você precisa ter tecnologias não invasivas que façam
esse monitoramento. No dia que você tiver os fones de ouvido, os earbuds lá que conseguem fazer essa captura, é aí que a gente vai começar a ter essa preocupação, porque está lá capturando o seu dado, você vai clicar lá naquela caixinha de li e aceito e nem vai ver o que está acontecendo. É assustador quase. Luiz, você ganhou... Black Mirror. Muito, totalmente. Tem alguns episódios... Eu pensei muito nisso enquanto você estava falando e na minha pergunta alguns também. episódios do Black Mirror, inclusive, eu acho que foi o das últimas temporadas aí, o Black Museum, que apresenta dois cenários interessantes, né? Pessoas colocando consciências ou cópias da consciência em assistentes digitais, assim. E é uma discussão grande, inclusive, sobre... Nesse caso, o que caracteriza um humano. No episódio, a transferência de consciência é num ursinho, em um brinquedo, e a pessoa fica presa num elemento que não consegue mexer, mas a consciência está ali. É uma discussão, eu particularmente acho interessantíssima e dá para especular caminhos infinitos nesse contexto. Sim. Inclusive, de percepção de passagem do tempo, da manipulação timing do conteúdo. É impressionante. Sim, o timing é um campo de estudo gigantesco na neurociência. Luiz, você ganhou um prêmio da MIT Technology Review, o Innovators Under 35, alguns dos projetos mais interessantes das pessoas com menos de 35 anos no Brasil. Eu quero primeiro, além de te parabenizar, te perguntar como foi essa história toda e também te pedir para falar do projeto que você usou para aplicar, que é um projeto muito interessante. Perfeito. Então, a minha história com o campo de neurotecnologia, como eu iniciei falando, ela começou lá mais ou menos em 2012, 2013. Eu lembro até hoje como foi o dia. Eu estava lá, navegando pelo YouTube, vendo palestras que eu gosto, TED e tudo mais, quando, de repente, a sugestão, o algoritmo naquela época já estava bem bom, me sugeriram um vídeo de uma senhora que estava completamente paralisada, estava numa cadeira de rodas assim, é uma pessoa que ela é tetraplégica, ou seja, ela não tem controle, nem movimento, nem sensação aqui do pescoço para baixo. Ela, com um implante cerebral, tinha um cabo assim, saindo do crânio dela, lembrando que era 2012, estava controlando um braço robótico para conseguir pegar uma barra de chocolate, trazer até a boca dela e morder. Não era o braço dela. Não era o braço dela, era um braço robótico. Tá. Ela estava controlando um braço robótico com o pensamento, com esse implante cerebral. Isso era em 2012. Quando eu olhei para aquilo, eu estava fazendo técnico apesar de estar aqui hoje em São Paulo, desde 2019, eu sou de uma cidade chamada Aquidauana, uma cidade que é do interior do estado de Mato Grosso do Sul, e eu estava fazendo técnico em informática naquela época. Eu falei, não, eu quero entender exatamente qual que é a tecnologia que permite com que nós façamos o controle de coisas com pensamento. Porque naquela época e até agora, eu acho que essa é a coisa mais legal do mundo. Eu sou nerd assumido, confesso disso, porque eu acredito que a coisa mais legal que existe é você controlar coisas com pensamento. E fui estudar qual que era a eletrônica por trás daquilo, eletrônica de instrumentação, elementos de amplificação, filtragem de sinal, e qual que era a tecnologia por parte de software que reconhecia aquilo. E conheci lá desde a época de 2013, quando eu entrei lá no Instituto Federal, fiz um curso de técnico em informática, aprendi técnicas de machine learning, né, que é hoje em dia, 2024, 2025 quase, o buzzword, né, inteligência artificial. Claro. E com isso, fiz, junto com os meus professores orientadores, diversos projetos já na área que conquistaram premiações mundiais. Até hoje eu sou o primeiro e único brasileiro que conquistou o título de melhor projeto do mundo na categoria de engenharia biomédica da maior feira de ciências e engenharia do mundo, que acontece nos Estados Unidos, a International Science and Engineering Fair. Essa paixão, ela transcendeu a parte de ensino médio ali, a parte do início, né, da minha carreira na área, e ela culminou para eu pensar, poxa, existem tantas tecnologias hoje, tantas técnicas hoje, que elas são demonstradas a nível de artigo científico. Ou seja, você faz lá uma publicação, demonstra o método, demonstra o tipo de análise de dado que você utilizou, e você mostra, ó, essa pessoa aqui tinha AVC, essa pessoa estava com o braço paralisado, depois de tanto tempo depois, voltou a movimentar. Mas, ok, quando é que a gente vai ter um produto que faz isso? Tem aqui um negócio que a pessoa não consegue falar, e tem um implante aqui que traduz para o computador, e de repente você tem uma voz ali falando pela pessoa. Ou a pessoa é paralisada, não consegue andar,
tem auxílio de uma fisioterapia robotizada, de um andador robótico, e consegue... Tá, mas quando é que a gente vai ter isso no mercado? Existe uma frase que eu gosto muito dela, de um dos pioneiros da vacina, né, das vacinações, que é o Albert Sabin. Ele diz o seguinte, que todo cientista, que também é um ser humano, não deve descansar até que o conhecimento necessário para reduzir o sofrimento humano repouse num instante. E o moto de tudo aquilo que eu fiz exatamente foi isso, foi como é que a gente consegue viabilizar o uso de tecnologias que representam essas capacidades terapêuticas, ou seja, o alívio do sofrimento das pessoas no mercado. E por causa disso fundei a Cortex Corp, que tem essa função. Ela vai ser, ou essa missão, vai ser uma empresa que tem a visão de que nós precisamos ensinar pessoas sobre o que é neurotecnologia, com equipamentos acessíveis, com fala acessível, né, com cursos, com aulas, e depois o desenvolvimento de tecnologias e de pesquisas com algum potencial de mercado para ajudar as pessoas. Então, essa foi a visão, que nós chegamos a um ponto do nível de manufatura de eletrônica, manufatura aditiva, robótica, inteligência artificial generativa, que estava na hora já de você viabilizar isso. E se você não fizer algo do tipo aqui no Brasil, você, enquanto consumidor brasileiro, né, num país continental como o nosso, vai ficar para sempre refém do que eu chamo de imposto por você não investir em ciência e tecnologia, que se chama conversão do dólar. Então, se você não fizer produtos nacionais que levem o benefício do brasileiro, você vai sempre ficar dependendo de imposto, importação e tudo mais, e não vai ser beneficiado. A gente falou do Nicoleles, e ele tem um papel histórico fundamental, mas ele teve que sair por causa desse contexto econômico, científico brasileiro, que naturalmente não é o mais pujante do mundo. Hoje, eu até vi uma notícia de um fundo que o Nicoleles criou com Sim. o Pripas, que era o CEO do Cubo, já foi há algum tempo, e agora eles vão buscar grana para investir em empresas que vão desenvolver tecnologias nessa direção. Uhum. Como você vê a maturidade do mercado brasileiro e qual o tamanho do gap entre a academia e o mercado que, historicamente, sempre foi grande no Brasil? Não, com certeza. Você teve um êxodo muito grande de cérebros, de grandes O Brasil ele sempre teve uma tradição muito boa em pesquisa no geral. Em pesquisa das exatas, tanto que, entre aspas, nós já temos, né, o Nobel da Matemática, a medalha Fields. Uhum. E você teve um êxodo de neurocientistas gigantesco. Você tem grandes nomes, como o professor Miguel Nicoleles, como a professora Suzana Herculano Zell, como o professor Siddhartha Ribeiro, que foram ter que fazer as suas carreiras fora do Brasil porque encontravam vários entraves burocráticos aqui. E já respondendo, talvez, a segunda pergunta, emendando agora, é muito difícil você falar de mercado dentro da academia e vice-versa. Ambos os setores conseguem aprender, teriam ótimas coisas a aprender uns com os outros. Mas, pela minha experiência dentro da academia, o problema é que, às vezes, você está muito mais preocupado em fazer algo novo, em falar que você foi o primeiro a fazer alguma coisa, o primeiro a demonstrar alguma técnica, que não necessariamente vai ser a melhor para aquele caso, não necessariamente vai atender um certo nicho de mercado. Só que a validade de uma publicação científica, ela está na novidade, em você demonstrar alguma coisa que é nova. Já a validade do mercado está entre você entregar para pessoas alguma coisa que as pessoas precisam, alguma coisa que seja construída com recursos que, no final das contas, a conta feche, no final do quarter, né, no final do semestre, e não se interessa muito, às vezes, por você falar que está fazendo uma coisa nova. Então, quando a Neuralink surgiu, uma discussão que teve muito grande, teve discussão no Twitter, teve discussão no Reddit, um bando de lugares de ok, mas a Neuralink está falando que foi ela que inventou, não está falando que foi ela que inventou, foi o Elon Musk que inventou tecnologias de controle cerebral. E, na verdade, a gente vai saber daqui a algum tempo, porque com o mercado aquecido desse jeito, para ter um Nobel, aí vai ser com certeza um 2. Então, não vai ser competência minha que agora entrar no mérito de quem inventou, quando inventou. Isso é o Karolinska Institute, lá do Nobel, que um dia vai decidir. Eu torço todos os dias para que o Brasil esteja lá no meio, para a gente ter
essa revanche do Carlos Chagas, desde aquela... Que é a nossa Fernanda Montenegro do Oscar, né? É o Carlos verdade. Chagas na questão do Nobel. Tomara que a revanche aconteça, né, no que vem da questão do Oscar e do Nobel em pouco tempo. Então, eu acredito que a indústria ela tem muito a aprender com a academia em questão de rigor científico. Se você fala que alguma coisa serve para tratar certa condição, você precisa ter o rigor científico para demonstrar, por meio de publicações, estatística, coleta de dados, controle experimental, que aquilo foi bem feito, que aquilo realmente serve para aquilo que você está falando que serve. E já a academia, o que a gente poderia olhar um pouco seria o seguinte: ok, a pesquisa científica pura, a básica, ela é essencial, é ela que faz a engenharia, é ela que faz a tecnologia. Agora, se você é um pesquisador que você se propõe a ser um engenheiro, ou seja, um criador de engenhos, algo que pela própria etimologia da palavra é algo que automatiza coisas, algo que resolve algum problema, você precisa também ter um compromisso de, ao criar aquilo, verificar se é viável, né, comercialmente, porque aí você abriria portas para você criar propriedade intelectual dentro de instituições de ensino que elas são muito mais traduzíveis, me permita o neologismo talvez, mas são muito mais traduzíveis para a indústria. A dificuldade que você tem hoje é, ok, legal, pesquisa maravilhosa, capa disso, capa daquilo. Só que quando você vai, ok, agora a gente precisa colocar dentro de uma caixa que vai ser entregue para os consumidores, que por ter a ver com tecnologia médica precisa passar por regulações do Inmetro, precisa passar por regulações da Anvisa, se tiver comunicação sem fio envolvida, precisa passar por regulações da Anatel. Às vezes você olha para o que foi publicado e aquilo que apara no mercado é uma coisa completamente diferente. Parece telefone sem fio, né? Vai dando uma ajustadinha, muda. Exato. Quando você olha o que chegou e o que saiu, é completamente diferente. Então, é isso que eu acredito que cada setor teria que aprender um com o outro. Claro. A indústria, rigor científico, e a academia, a quem se propõe fazer engenharia, olhar mais um pouco questões de viabilidade de mercado antes de fazer, né, suas escolhas de design. Pois a gente tem 2 minutinhos para fechar. Eu quero... A percepção de tempo aí. Pois é, foi rápido nesse caso. Eu quero te fazer uma pergunta sobre comunicar ciência. Você tem milhares de seguidores e você, como falou aqui e no grupo que eu me enquadro, é um cara bem nerd. Fala lá de assuntos bem técnicos, fala de ciência, de onda cerebral, de um monte de coisa que tem um monte de gente, inclusive eu, que várias vezes não entende, mas que acha interessante, que vai ali aprendendo. Qual a importância de popularizar a ciência, de levar esse tipo de conteúdo para muita gente? Poxa, mas essencial, basilar. Existe um texto que eu gosto muito, que vai me falhar agora o autor, infelizmente, mas diz o seguinte, 2, na verdade. O primeiro é, a ciência brasileira está em crise e a culpa é dos cientistas. Tem que ser levado, obviamente, o título com um pouco de parcimônia. Peço para quem estiver ouvindo ou assistindo, leia o texto para saber do contexto. E o segundo, eu lembro que o Fernando Meirelles, uma vez, o nosso legendário diretor, publicou um artigo dizendo o seguinte, cientista, ninguém liga para o seu sapo. O que quer dizer esses 2 artigos, essas 2 peças de opinião, é o seguinte, que para a população, de onde que vem um recurso para você fazer pesquisa científica? Vem do dinheiro público. Quem direciona o dinheiro público para fazer pesquisa? Políticos. Quem coloca políticos no poder em um regime democrático? O povo brasileiro. Ou seja, quem vai... E 2, né? Quem coloca e quem financia. Então, nós precisamos com que a massa... as pessoas que não são, que às vezes por falta de oportunidade nunca entraram numa universidade, entendam para que aquilo serve, para que elas cobrem as pessoas que elas colocaram no poder sobre investimentos, para entender qual que é a importância do investimento em uma tecnologia que vai levar ao benefício dela mesma. E daí essa é a parte, né, da importância. Agora, a outra parte, a importância para os próprios pesquisadores, é aprender a ter uma linguagem mais simples. Eu sou hoje em dia o Luiz FS Borges _ no Instagram, Luiz com Z, FS Borges _ o maior perfil de neurotecnologia do mundo, que fala em português sobre neurotecnologia. Mas eu acredito boa parte desse sucesso da minha rede social por causa de uma linguagem simples. E no início eu fui criticado por alguns acadêmicos que não gostavam que eu utilizava, por exemplo, o termo a tecnologia que lê pensamentos. Aí eu perguntei para a pessoa, não, imagina que você é um pai de família, cansado, trabalhou o dia inteiro, chegou em casa no final do dia para descontrair e ver o Instagram. De repente você
rola o Instagram para cima e descobre que uma pessoa está falando: conheça agora a tecnologia que é capaz de ler pensamentos. Ou você encontra uma pessoa falando: conheça agora a tecnologia que, por meio da captura de sinais elétricos cerebrais, de eletroencefalografia cortical, é capaz de ler através da sincronização do ritmo Mi sobre o seu córtex motor. O que você vai ver? Né? Então, se você falar de forma simples, você vai atingir um público maior, transmitir a sua mensagem e conseguir atingir o efeito desejado. Muito bom, muito legal. Muito obrigado pela conversa. Ficaria horas te fazendo perguntas sobre tudo isso, mas o tempo passou. A gente vai marcar um novo Sociedade em breve. Vai ser um prazer acompanhar essa evolução. E vai ser um prazer também encontrar com você que nos assiste semana que vem. A gente segue por aqui desvendando os mistérios da nossa sociedade digital. Um abraço para todo mundo que nos ouve ver. Tchau, tchau. Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.